Agradecer o nome dele. Vamos abrir com uma oração, vamos orar, falar com o Senhor Jesus. Amém. Deus querido, Deus amado, agora, meu Pai, nesta parte do culto que a Ti prestamos, vamos ensinar, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E, Pai, ser conosco, meu Deus, com cada um de nós aqui, abrindo, meu Pai, o nosso entendimento, a nossa mente, desvendando os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender totalmente aquilo que o Senhor quer nos expor. Deus, ajuda-nos nesse propósito. Quanto a mim, Pai, este vaso de barro, eu peço pela Tua santa misericórdia sobre mim. Meu Deus, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que eu pronuncie apenas aquilo que o Senhor quer falar. Que, meu Deus, que as ideias não fiquem desconexas, meu Senhor, mas produza, Senhor, os efeitos necessários para que os nossos irmãos aqui possam entender o que o Senhor quer transmitir. Para aqueles irmãos que estão pela internet nos vendo, também possam entender o que o Senhor quer transmitir. Para todo este povo que vai nos ouvir aqui ao nosso redor, possam entender também o que o Senhor quer transmitir. Portanto, meu Deus, usa-me de acordo com a Tua vontade e fala o que o Senhor desejar falar. Essa é a nossa oração nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou louvar o Senhor, primeiramente, está no culto da igreja, com grande ajuda. Pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul, de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-Te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta-Te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. As matas e florestas, os passarinhos alegres a cantar. Aleluia, Jesus. Montes, vales e florestas, em tudo eu vejo o Teu poder sem par. Então minha alma canta-Te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta-Te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. E quando enfim eu for ao céu subir, Glória a Deus, aleluia. contemplarei a glória do Glória a Jesus, Senhor. aleluia. Adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és Tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-Te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta-Te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és Tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-Te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Glória a Deus, aleluia.
oração. É uma oração. Olha ali. Amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, do verso 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Todos acharam? Diz assim a santa palavra do Deus vivo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé e em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegam os anjos e os servem. Podeis assentar, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Com toda certeza, o Senhor Deus vai nos falar nesta manhã, meus irmãos. Com toda certeza, o Senhor Deus tem uma palavra para todos nós, a começar daqui, deste púlpito. E a pergunta que vem à nossa mente é que nós vemos nessa descrição do texto, no relato dele, o Espírito Santo conduzindo Jesus para um processo, para um procedimento. Nós vemos aqui o Espírito Santo de Deus, que é Deus, muito bem dito aqui esta manhã pelo Carlos, pegando Jesus e levando ele para um procedimento. Deus nos conhece no profundo e sabe quem somos verdadeiramente. Mas será que sabemos quem realmente nós somos? Deus conhece cada um que está aqui, cada um que está na internet me vendo, cada uma das pessoas que estão ouvindo o som deste microfone. Deus nos conhece no profundo. Mas será que nós realmente nos conhecemos? Sabemos realmente quem somos? Muitas vezes Deus nos mostra o quanto estamos distantes daquilo que afirmamos ser. Temos uma percepção equivocada de nós mesmos e Deus precisa nos trazer de volta para a realidade, para que possa haver arrependimento verdadeiro. Preste atenção numa coisa, meus irmãos. É muito comum e tentador a avaliação que fazemos sobre nós. E se existe uma avaliação furada, é a avaliação que fazemos sobre nós. É a avaliação mais furada do universo. Porque admitimos coisas em nossas vidas que nós não somos, ou que nós não fazemos. O nosso comportamento é diferente daquilo que pensamos ou dizemos que somos. Deus nos ama. Deus nos ama profundamente. E se uma coisa que Ele tem maior interesse em nos libertar, é de nós mesmos. É de nós mesmos, irmãos. O maior inimigo nosso somos nós. Nós. Porque temos um pensamento completamente errado sobre o que nós somos realmente. E aí o que Deus faz? Ele nos ama tanto que Ele fala assim: eu tenho que corrigir a rota desse camarada. Tem que corrigir a rota dele.
tenho que dar um jeito para que ele volte para a realidade e descubra quem ele verdadeiramente é. Ah, Deus é tremendo, porque no seu propósito eterno, ele nos ama tanto, irmãos, que faz exatamente isso conosco. E qual é o mecanismo? Qual é o meio? Qual é a forma que ele usa para realizar esse propósito? Vamos dar uma lida lá em Deuteronômios, capítulo 8, a partir do verso 1, que diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarás os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceram a tua roupa sobre ti, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga teu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Querido, muitas das vezes Deus lança a mão de mecanismos, porque aqui o texto sagrado, aqui em Deuteronômios 8, e aqui no capítulo 8, no verso 2, ele diz que ele fez com que a nação de Israel passasse por tudo que passou, para a humilhar, para aprovar, para saber o que estava no coração. Agora, detalhe interessante, vamos prestar, Deus precisa nos provar para saber o que está no nosso coração. Um Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, que conforme o próprio Salmo 139 diz: antes que a palavra chegue na minha língua, tu a conheces toda. Deus precisa nos provar, irmãos, para saber o que se passa dentro de nós. Mas por que o texto diz para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não? Deus lança a mão de mecanismos que nos forçam a nós revelarmos a nós mesmos o que somos, o que pensamos. Existem situações em nossas vidas pelas quais nós atravessamos, que Deus lança a mão dessas situações para nos mostrar quem realmente nós somos. Querem uma prova disso? Jó capítulo 42, a partir do verso 1, diz assim: então respondeu Jó, dizendo: bem sei em que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, no momento desta oração, ele estava se arrependendo de uma atitude que ele só teve entendimento depois
ter passado por todas as coisas que passou. Jó foi íntegro, foi perfeito diante de Deus. Ele não vacilou, ele não pecou. Porém, Jó fez uma coisa: ele se auto-justificou diante de Deus. Você vai ver no texto, quando Jó diz assim para Deus: mas Deus, eu era juiz, eu sou um juiz, eu sempre julguei a causa de todas as pessoas com equidade e com justiça, eu nunca desprezei o órfão e nem a viúva, eu estava ali pronto para fazer a justiça, para cumprir o que o Senhor nos ordena. Pessoas saíam do Alto Oriente, longe, em terras longínquas, e se aproximavam de mim, por causa da sabedoria que existia dentro de mim, e eu ali lhes dava conselhos. Deus, eu sou o cara, eu sou o cara. Será que eu mereço tudo isso que está acontecendo? Ah, acredito, Jó não falou isso. Não falou, meus irmãos. Jó falou isso sim. Jó disse que ele não merecia isso que estava acontecendo. Tu me fizeste alvo das tuas flechas, eu virei um objeto de divertimento nas tuas mãos. Jó, ele não aceitava aquilo, porque achava, ele cria em um Jó que não existia. Ele achava que era tudo aquilo que falou para Deus. E Deus escutou ele pacientemente até um determinado momento, quando Deus falou assim: opa, cheguei, agora eu vou ficar sentado, porque eu vou ficar diante da maior sabedoria do universo, e agora eu vou perguntar para você, você me responde, Jó, porque o teu conhecimento é espetacular. Jó lançou mão de toda a ironia. Deus lançou mão de uma ironia tremenda. Eu nunca vi Deus tão irônico aqui. Não conheço nenhum texto na Bíblia onde Deus seja tão irônico. E ele pega Jó e diz: ó, você é o mestre dos mestres. Você estava lá, Jó, quando eu construí o mundo. Você estava lá, eu vi você lá, Jó, quando eu lancei as estrelas no céu, quando eu fiz toda a criação. Jó, você estava comigo. Você tem todas as condições para me responder. Você sabe muito bem, Jó, como é que funciona as marés. Eu coloquei os oceanos na terra e dei limite para os oceanos, mas você sabe como é que faz isso? Oh, você é o cara, você é o cara. E Jó escutou todas aquelas coisas que Deus falou para ele. Deus falou para esse Jó: você não é o cara, você é abençoado porque eu te abençoei. Você teve 10 filhos lindos, maravilhosos, porque eu os dei a você. Jó, você é o homem, foi o homem mais rico do Oriente, porque eu te fiz rico. Jó, tudo que você é porque eu fiz isso. Você não é o cara. E é naquele momento, Jó abaixa sua cabeça e faz essa declaração para Deus: eu relatei coisas que eu não entendia, falei de coisas que eu não compreendia. Agora o Senhor fala e eu vou te escutar, pois agora, Deus, eu me abomino e me submeto a ti. Eu me arrependo de tudo que eu falei e de tudo que eu achei que eu era. Eu me arrependo no pó e na cinza. Arrependimento é o início da mudança. Guardem isso com vocês. Não existe mudança. Vou repetir: não tem autoajuda, não tem os 10 passos para a prosperidade, não tem os 10 passos para ser um gigante, os 5 passos para ser um homem de sucesso. Isso é mentira, não existe, é falácia pura. Sem arrependimento não há mudança. E somente depois que Jó mudou,
somente depois que Jó se arrependeu e que a mudança começou a aparecer dentro dele, e ele começou a deixar Deus ministrar. Como é que a fortuna de Jó voltou para ele? Alguém sabe? A fortuna de Jó voltou para ele, não foi porque um banco suíço apareceu lá e botou um monte de saco de dinheiro na frente dele. Deus não mandou Gabriel trazer nada para ele. A Bíblia diz que os seus parentes fizeram uma festa e cada um trouxe um pendente de ouro para ele. Pendente. E Jó amontoou aquela quantidade enorme de ouro. Ali ele começou, e ali ele prosperou, com a bênção do Deus vivo, porque Deus mobilizou seus parentes para fazer isso. Foi Deus quem fez. Deus é que ordenou que eles fizessem assim. E logo a seguir Deus prosperou os passos dele, e ele passou a ter o dobro de tudo que ele tinha antes. Outros 10 filhos nasceram. A mulher teve 20 filhos, meus irmãos. Eu não conheço ninguém nessa terra que a mulher teve 20 filhos. Deus deu essa condição para ela, dos primeiros 10 e desses outros 10. Gente, Deus fez uma revolução na vida de Jó, a partir do momento que ele se arrependeu, a partir do momento que ele disse: eu me humilho, me abomino no pó e na cinza, eu me arrependo, ó Deus, de achar que eu era o cara, o grande juiz, o mestre da sapiência. Em 1 Pedro capítulo 4, versos 12 e o verso 17, o apóstolo diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O apóstolo está dizendo aqui: quando vocês estiverem na prova, quando a luta estiver assolando a vida de vocês, não estranhem, não façam disso algo inédito, uma coisa nova, como se fosse uma coisa completamente diferente, não existente. Pedro está dizendo: gente, isso é mais comum do que andar para frente. Não existe nada mais comum do que uma prova na vida de um cristão. Pedro está dizendo isso aqui: não estranheis isso. Não achem que vocês são os escolhidos para que Deus coloque sobre a cabeça de vocês. Gente, Pedro, o apóstolo, está dizendo que isto é algo comum na vida de um cristão. É algo corriqueiro, como beber um copo d'água. É isso que o apóstolo está dizendo. E ele diz: se começa por nós, igreja de Deus, o que não vai acontecer com aqueles que desobedecem a Ele? Se nós passamos por esta moenda algumas vezes em nossa vida, o que não vai ser deles que não conhecem era Deus ainda e não entregaram os seus corações a Jesus? Nós precisamos entender que Pedro estava falando de algo muito mais profundo, irmãos. Pedro está falando de esperança. Nós temos esperança em nosso coração. O mundo não tem essa esperança. Eles não sabem nada do que vivemos, não conhecem o Deus que cultuamos, o Deus que nos faz vir aqui nos domingos e durante os outros dias da semana, cultuar o seu nome e adorá-lo, simplesmente porque é o nosso Deus. Eles não conhecem isso, eles acham isso um absurdo. Que coisa louca, esse pessoal acordar cedo, sair lá de não sei aonde, para chegar lá no local de culto, perder um domingo de sol maravilhoso. Poxa, eu vou para a praia. Pedro está falando de esperança, que o mundo não tem, mas nós temos. Deus tem um único objetivo
nos levar para o céu. E para isso precisamos chegar no padrão que Ele escolheu para nós. A estatura do varão perfeito. O texto se encontra em Efésios capítulo 4, versos do 12, 13 e 14, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, aquilo que estamos estudando, e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia, engano fraudulosamente. Gente, Deus só tem um único objetivo, só um: nos levar para o céu. Deus trabalha sempre em cima dessa premissa. A preocupação dele é que nós um dia estejamos com ele lá. O seu lugar, a sua mansão celestial está lá, já está preparada. Você é o dono dela. O Senhor preparou este lugar com muito carinho para te receber. E é por esta razão que Deus luta. E quando eu falo luta, é luta mesmo. Nós não temos um Deus passivo, que fica lá de cima nos olhando, com aquele olhar, desculpa a expressão, Senhor, aquele olhar de peixe morto. Deus não é assim. Nós temos um Deus ativo, um Deus que nos olha com amor, com avidez. Ele quer o melhor para nós. E é por esta razão que a preocupação dele é nos levar para o céu. Portanto, lembre-se de uma coisa: tudo que te afeta, afeta a ele também. Tudo que acontece na sua vida é importante para ele também. Se ele sabe quando um fio, um fio de cabelo cai da sua cabeça, se ele sabe, Jesus, obrigado pelo verbo. Se ele sabe o fio de cabelo que cai da nossa cabeça, se ele sabe do passarinho que sai do seu ninho, se ele se preocupa com esses detalhes, ele preocupa com tudo em sua vida, porque Deus quer te levar para o céu. Amém, irmãos? Em Hebreus capítulo 12, do verso 11 ao 13, Hebreus 12, do 11 ao 13, diz assim: e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha que o que o Espírito Santo está falando através do autor de Hebreus. Olha o que ele diz, que coisa tremenda. Ele diz o seguinte: lamente, chore, fique triste, porque nós somos humanos, e Deus entende a nossa humanidade, porque Ele foi humano também. Eu acabei de ler aqui agora há pouco, no texto base desta mensagem, lá em Mateus, quando diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum, sem se alimentar, e a Bíblia diz que Ele teve fome. Ele teve fome. Nós estamos falando de um Deus homem, de um Deus que conhece todas as nossas limitações na profundidade, de um Deus que sabe da nossa natureza, um Deus que sabe da nossa constituição. E aqui a Bíblia diz que se você, depois que você chorar,
E depois de você se lamentar, a Bíblia nos manda fazer o seguinte: portanto, torne a levantar as mãos cansadas. As mãos estão cansadas. Você está esgotado. Quantos aqui hoje estão cansados pelas lutas que têm enfrentado? Quantos que estão me ouvindo agora na internet, que estão com suas mãos cansadas? Mas o que a Bíblia nos diz para fazer? Chorou? Lamentou? Levante as suas mãos, torne, a palavra diz, torne a levantar as suas mãos cansadas. E diz mais, olha o que o texto diz. Diz para você fazer veredas direitas. Volte aos princípios da palavra. Não desanime. Volte a fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer, porque é a nossa regra de conduta para todos os momentos, para os momentos de luta, de aflição, para os momentos de dúvida, para os momentos que você não sabe o que fazer, como é que eu vou agir diante dessa situação, pois a Bíblia te orienta nesse sentido, é a nossa bússola, é isso que Deus deixou para nós. Por isso que é a nossa regra de conduta. Então torne a fazer veredas direitas. Endireita teu caminho, meu irmão. Levante novamente as tuas mãos cansadas. Endireite os seus caminhos. E mesmo que você manqueje, olha o que o texto diz. Para o que manqueja, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Porque você precisa continuar este caminho. Porque você vai sair dele. Esta prova, ela não é duradoura, ela não é por toda a tua vida. Você vai sair deste momento da tua vida e você vai ser sarado, promessa de Deus, queridos. Mas é importante que você levante as suas mãos. Estão cansadas, Deus, eu não aguento mais. Deus, está difícil demais para mim. Senhor, me sustenta, porque aqui no texto que acabamos de ler, olha lá em Deuteronômios o que ele fala, para saber o que estava no teu coração. Ele diz assim: eu te humilhei, deixei você ter fome, mas te sustentei com um maná, que nem você conhecia, e nem os seus pais também. Eu te dei algo melhor, eu sustentei você, não importa o que você está passando, sou eu que vou te sustentar, sou eu que vou te alimentar. A tua roupa, ela não vai envelhecer, e nem o teu pé vai inchar. Saúde física, saúde emocional, você não vai ficar com sequelas disso não. Sabe por quê? Porque quem está nos levando para o deserto é o Espírito de Deus. E se Ele é que está nos conduzindo nesse propósito, Ele tem controle sobre todas as coisas. A dosagem do remédio está na mão dele. O número de gotas que Ele vai nos administrar, é Ele quem sabe. Ele não vai te sobrecarregar, Ele não vai te prejudicar, porque a Bíblia diz: eis que eu tenho pensamentos bons ao vosso respeito, pensamentos bons de coisas boas, porque eu sou um Deus bom. É isso que Ele nos fala. Está na prova, meu irmão? O Espírito Santo é que está com você agora. Não é o teu cônjuge, não é o teu melhor amigo ou amiga, não é a tua mãe, não é o teu pai, é o próprio Espírito de Deus que te acompanha neste momento, está passando com você, e é Ele que administra essa dosagem, meus irmãos. O texto ainda continua, quando diz que a correção, que a prova, no início não é nada agradável. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar pela prova, mas ela é necessária, meus queridos. Deus precisa nos mostrar quem realmente somos.
Porque para eu e para que você seja dependente dele 100%, precisamos alcançar o nosso fim. Precisamos chegar no fundo do poço. É mistério que Deus nos leve para o momento mais negro da nossa vida, o mais difícil, o mais impossível, aquele momento onde não há porta de saída, porque é nesta hora, é neste momento que você vai entender quem você realmente é. Ele já sabe, ele não precisa disso, mas nós não sabemos. Nós nos ufanamos do que somos, nos ufanamos das nossas profissões, das nossas qualidades técnicas, dos nossos méritos. Oh, eu sou, como o Jó, eu sou o cara, eu sou o cara. Como é que Deus pode agir na nossa vida desta forma? Deus tem um padrão. O padrão é a estatura do varão perfeito. Quem é esse varão? É o Jesus que acabamos de ler. O Jesus que ficou 40 dias e 40 noites em jejum, lá no deserto. O Jesus que enfrentou todas as coisas que ele enfrentou. E que lá em Isaías 53 diz: homem de dores, que sabe o que é padecer, conhece a intimidade do sofrimento, sabe o que é enfrentar e resistir o sistema deste mundo. Esse é o padrão. Como podemos ser à altura de Jesus se não passarmos por essas situações, irmãos? E o mais terrível de tudo, que o que é nos ensinado é exatamente o contrário. Você precisa comer o melhor desta terra? Oh, é aqui que está a tua bênção. Você vai comer o melhor desta terra. O que? Teu vizinho tem uma BMW, Deus vai te dar uma Mercedes? O que? O teu vizinho tem uma casa de praia de 4 quartos, pois Deus vai te dar um de 8. É assim que Deus age com o servo dele. Sabe por quê? Porque você é cabeça e não cauda. Olha o tipo de cristão que está sendo preparado. E olha o tamanho da decepção no coração desse cristão, quando ele vê que a roda não gira para esse lado. E aí é a hora que Deus age. Esse camarada, vou ter que dar uma ajustada nele. Já viu o motor velho? Motor velho de carro? Está lá, 350 anos na estrada. O bichinho está trepidando igual uma chocadeira. Todos os parafusos estão começando a se soltar. Precisa vir que o mecânico venha. Ih, rapaz, deixa comigo aqui. Vamos arrochar. A gente precisa apertar esses parafusos. Deus faz a mesma coisa com a gente. A mesma coisa, irmãos. Estamos cheios de parafusos soltos que precisam ser ajustados, apertados. E esse processo não é muito bom, não. Ele mesmo diz: isso não é muito gostoso de sentir, não, mas vai produzir o fruto de que nós precisamos. E vai nos dar um meio para nos aproximarmos de Jesus e sermos como Ele, porque este é o objetivo de Deus. Lembrem-se o que a promessa diz na palavra, que Ele vai voltar para uma igreja santa e imaculada. A igreja já é santa, a igreja já é imaculada. Quando Jesus voltar para esta igreja, para levá-la para si, Ele já está levando uma igreja no padrão de Deus. Aquele que estiver disposto a obedecer a este princípio, lembre-se, construa veredas direitas, para que você não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Você está manquejando, você está sem equilíbrio. Portanto, construa veredas direitas, para que no final do processo você seja sarado. É isso que o texto nos fala, é isso que ele nos afirma. Continuando, amados. Aí você vai me perguntar: mas Cleiton, não estou entendendo. Você leu Mateus. E qual é a relação do texto de Mateus com o que você está falando? Esse texto em Mateus, Jesus nos deixa um exemplo
muito claro, muito nítido, de como nós devemos nos comportar diante da situação. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que prova faz parte da vida cristã. Primeiro ponto. E Jesus foi tão honesto com a gente, tão honesto, que ele nos disse o seguinte: olha, vai entrar na jornada, meu irmão? Então preste atenção numa coisa: as raposas não têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. O outro diz: mas Senhor, eu vou te seguir. Jesus, ó, estou aqui, ó, coladinho contigo, juntinho contigo, eu vou te seguir. Aí Jesus responde isso para o camarada. Ou então o outro cara chega e fala: não, mas peraí, Jesus, deixa eu enterrar primeiro meu pai. Deixa primeiro enterrar o meu pai. E Jesus diz para ele assim: deixa os mortos enterrarem os mortos, vem e segue-me. Este mesmo Jesus falou: aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Esse mesmo Jesus, de tão honesto que ele é, chegou para um grupo que estava diante dele e falou para eles assim: está vendo o que aconteceu no A14 de Siloé? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém parte para uma empreitada sem antes calcular a sua perda. Por que perda? Porque qualquer empreitada demanda uma perda. Você vai perder alguma coisa. Você vai construir, você vai perder dinheiro. Ah, mas é um investimento. É um investimento, tá, tudo bem. É uma palavra técnica para deixar a situação mais palatável. Mas você vai ter que tirar dinheiro da tua poupança e vai torrar aquela grana para você poder fazer aquilo que você deseja. Você não tem mais o dinheiro lá. Então houve uma perda. Sim, claro. Para toda empreitada, para toda jornada, há uma perda. E Jesus falou assim: calculem as vossas perdas. Antes de vocês entrarem nesta jornada, faça os cálculos. Veja se vocês vão ter como completar isso. Jesus deixa 3 lições, pelo menos foi as que ele me mostrou, pode ser que existam mais, nesse texto. A primeira delas eu falei agora há pouco: é o Espírito Santo quem nos conduz para a prova. Essa é a primeira figura que ele quer nos colocar. A palavra tentar que está no texto, como nós levou o Espírito Santo, Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa palavra tentar, que está escrita aqui, ela vem do grego peirazo, que é simplesmente isso, irmãos. Gostei quando o Carlos falou assim: é bom quando você estuda o sentido da palavra. Lindo isso que ele falou. E aqui, o sentido dessa palavra peirazo é fazer uma experiência com teste para apurar a nossa consistência, pensamento e comportamento. Aí você fala assim: mas Jesus precisava disso? O Deus vivo precisava ser experimentado nessas coisas? Irmãos, eu sei que toda a vida de Jesus foi nos dando exemplo para dizer o seguinte: não reclama não, eu passei por isso aí também, conheço bem esse processo. Jesus, tá russo, tá difícil, reclama não, meu camarada, passei por isso aí. Jesus, as dificuldades são muitas. Jesus, eu estou com luto na minha família, não reclama não, eu sei o que é luto, passei por isso também. Eu chorei pelo meu amigo que estava morto quando ele chegou. Eu vi a morte várias vezes diante de mim. Eu sei o que é luto. Eu sei o que é luto. Deus lança a mão, inclusive, dos nossos atos insanos, que nos trazem consequências para nos provar. Eu ouvi algumas pessoas dizerem que quem planta vento colhe tempestade depois. Fato. Princípio bíblico, né? O que nós plantamos, nós colhemos. Só que lembrem-se, Deus sempre
sempre vai estar interessado em te levar para o céu, de um jeito ou de outro. Deus quer te levar para lá, e você só não vai entrar no céu se você não quiser, porque Deus não mede esforços para que isso aconteça. E Ele lança a mão até das nossas insanidades, das coisas loucas que fazemos nesta vida. Todo mundo tem esse espaçozinho na sua existência. As consequências, elas permanecem, é verdade, o perdão vem, Deus te limpa, você é uma nova criatura, as consequências permanecem, mas lembrem-se, meus irmãos, lembrem-se do que eu estou falando aqui. Deus tem interesse de te levar para o céu, então Ele lança a mão até disso que você faz, das coisas erradas que você cometeu, para te colocar no prumo, para poder fazer com que você ande nos seus caminhos, para que você endireite as suas veredas, para que você consiga sair e seja curado. É necessário, então Deus lança a mão disso também. Então, meus queridos, não importa qual a situação, na nossa prova Deus vai lançar mão de qualquer uma que seja das ferramentas que Ele achar conveniente, porque lembrem-se, quem está no controle de todas as coisas é Ele. Quem está apertando o torno não é o diabo não, meus irmãos. Quem está rodando a manivela do torno é o próprio Espírito de Deus. Está apertado? O funil está curtinho lá embaixo? Está fininho? É o Espírito Santo que está te levando para lá. Então a primeira lição que nós aprendemos é que é Ele, o Espírito Santo, que nos conduz. E quando eu falei a respeito dessa situação de Deus lançar mão de coisas que nós mesmos criamos com as nossas próprias mãos, isso está lá em Salmo 66, queridos. Salmo 66, verso 11 e 12 diz assim: Tu nos deixaste cair na armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Deus nos deixa cair na armadilha, mas depois nos leva para um lugar espaçoso, para um lugar de deleites. É isso que ele diz aqui no texto, quando ele fala assim: endireitai as vossas veredas. A mão está cansada, levante a sua mão. Olha outra coisa interessante também, meus irmãos. Em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Promessa. É o Espírito Santo que está contigo, meu querido. Não tenha medo, não se apavore, faça como o que Pedro falou. Por que vocês estão estranhando esse fogo ardente no meio de vós? Por que vocês estão tão receosos, tão preocupados? Vocês estão no momento, no instante de terem uma síncope nervosa. Para que isso? Para que isso? Pedro está dizendo: não estranhe, porque isso é necessário que aconteça. Mas quem está no controle é Deus. Foi Deus que levou Jesus para o deserto, é o mesmo Deus que nos leva para lá também, porque Ele precisa nos mostrar algumas coisas, porque Ele quer que nós alcancemos o padrão dEle, é o padrão dEle, o padrão do varão perfeito, é o céu que Ele quer nos colocar, é lá dentro, e para isso Ele está cuidando de você. Então não se assuste, não fique assombrado, não fique achando que as coisas vão cair todas por terra. Oh meu Deus, agora é o fim, as portas se fecharam, agora eu vou para o saco mesmo. Não, não vai não, meu irmão. O Espírito Santo não vai deixar isso ir para o saco não. Você vai vencer isso, você vai sair, porque é promessa dEle. É promessa dEle. Ponto 2. Qual é a segunda lição que nós aprendemos com esse relato da prova, da tentação que Jesus sofreu? Temos que nos preparar para ela. Agora vem um segredinho.
nós não nos preparamos para a prova. Vai, Cleiton, tem que se preparar para a prova? Claro, meus irmãos. A Bíblia está repleta de admoestações, de advertências a esse respeito. Vivemos em um mundo turbulento que resiste tudo que nós falamos e praticamos. Nós somos como peixe fora d'água. Vivemos em um ambiente que não é o nosso. Não participamos das mesmas coisas que o mundo prega, que o mundo coloca à disposição para todos. Nós rejeitamos tudo que este mundo produz. Então há uma resistência produzida. O mundo nos rejeita, o mundo nos odeia, e o próprio Jesus diz: aqueles que querem ser amigos deste mundo tornam-se inimigos de Deus. Somos diferentes, irmãos. Precisamos ter essa consciência. Nós somos diferentes, porque o Espírito Santo habita em nós, e esse é o maior de todos os privilégios. Então, queridos, temos que nos preparar para a prova. E como é que faz isso? Como é que é esse negócio, Cleiton? Simples. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa construir um relacionamento com Ele. Então o que você tem aqui? Lá em João 16:33. Em João 16:33. Primeiro vamos ver aqui, no próprio texto, lá no versículo 2 do capítulo 4 de Mateus, e diz assim: Jesus preparou para esse encontro. Jesus se preparou para esse encontro. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 4, verso 2. Olha o que está escrito, meus irmãos. Jesus não vai te pedir absolutamente nada antes de que Ele mesmo já tenha feito. Tudo que o Senhor Jesus te pedir, Ele já fez antes. E olha o que Ele fez aqui. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Ele teve fome, e aí Ele se encontrou com o tentador. Mas só depois do jejum, só depois da consagração, só depois que ele esteve com Deus, só depois daquele momento íntimo com o Pai, aí ele foi encontrar com o tentador. Precisamos entender, queridos, que vai haver momentos na nossa vida de bonança, vai haver momentos na nossa vida onde as coisas vão estar nos seus devidos lugares, e a Bíblia diz para nós nos prepararmos para o dia mau. Efésios capítulo 6 diz o que, meus queridos? Tomai, pois, a armadura de Deus, para que resistais o dia mau. Todo mundo tem um dia mau, não são todos os dias, mas tem dias maus na nossa vida, e você precisa estar de posse desta armadura. Você precisa estar cheio do Espírito. Você precisa buscar Deus, porque quando o dia mau chegar, você vai estar pronto para isso. E aqui eu identifico três motivos, 3 situações, vamos dizer assim. A primeira delas está em 2 Timóteo, capítulo 3. Dentro desse tópico de que eu tenho que me preparar, eu tenho uma promessa. E qual é a promessa? Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Amados, é promessa. No mundo tereis aflições. Promessa. Faz parte do nosso cotidiano. As lutas, as provas fazem parte do nosso dia a dia. Por isso que Pedro se espanta. Ele diz: por que vocês estão assim, com essa cara de peixe morto? Parece que o mundo acabou, se arrastando aí, feito uma lombriga no asfalto. Que isso? Levantem, ajam de outra forma, ajam de outra maneira. E é o que o Espírito Santo está nos tentando mostrar hoje. Precisamos ter características de cristãos. Ah, mas Cleiton, somos obrigados então, no meio da luta e da tempestade, no meio da luta e da tempestade, eu tenho que ficar sorrindo mesmo sem ter vontade? Nós vamos ver. Está aqui na palavra. Vamos ver como se comportou um grande homem na palavra. Mas continuando, então a promessa
A promessa de você passar pela prova, ela existe, faz parte da nossa vida cristã. Não tem como desassociar, tá? a dificuldade, a luta, os problemas da nossa vida. Isso é impossível, não tem como fazer. Então, se você se decidir a ser um cristão, prepare-se, porque grandes provas virão. E você tem que estar pronto para elas. Deixa eu correr aqui, queridos. Depois tem uma determinação dada pelo Senhor. Porque lá em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes, presta atenção agora, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Promessa, você vai ter aflição. Determinação, ou seja, algo que Deus determinou, está no imperativo. Olha o que diz aqui, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Vamos ver isso? E agora, preste atenção nessa parte. 1 Samuel, capítulo 30. Esse texto mexe comigo. Esse texto mexe comigo. 1 Samuel, capítulo 30. O verso 4 e o verso 6. Só para vocês entenderem o contexto. Já falei sobre isso aqui um dia. Davi estava voltando de uma empreitada. Ele tinha uma base que era situada numa cidade chamada Ziklag, o nome da cidade. E ele estava chegando lá, e de longe, ele viu uma fumaceira subindo no céu. Imagina só, ele com a tropa dele, mais ou menos 600 homens, mais ou menos, e eles olham para a base, aquela fumaceira levantando, os camaradas picaram a mula, foram correndo para lá, e quando chegam lá, veem a cidade toda desolada, toda queimada a fogo, e todos correram para suas casas. Cadê minha mulher? Cadê os meus filhos? Não tinha mais ninguém lá. Todos tinham sido levados cativos. Todos os seus bens foram sequestrados. Agora, olhem esse texto aqui. 1 Samuel 30, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Já aconteceu com alguém aqui? Você botar o joelho no chão e dormir? E acordar momentos depois com o joelho dolorido, e você estava debruçado, você não tinha mais palavras, não tinha mais lágrimas. Tem gente que sabe o que eu estou falando aqui. Você se ajoelha, a aflição é tanta, você não consegue falar nada. Aí você se ajoelha, e aí existe um dispositivo no nosso organismo que sabiamente Deus fez, que nos desliga, nos autodesliga, para que a gente não caia duro no chão. Aí ele vai e nos desliga, e a gente dorme. Depois eu falo com você, dá uma descansada. Sabe com quem que ele fez isso? Com Elias. Fez isso com Elias. Ele, oh meu Deus, eu sou o único profeta de Israel, não tem mais ninguém, e agora querem me matar. E Deus só escutando a lamúria dele, não sei o quê. Deus não falou nada. Nada. O anjo chegou e falou assim, tá aí, ó, preparei um pão quentinho para você, um cafezinho, come isso aí, porque a jornada é grande pela frente. Come aí, rapaz, come aí. Ele comeu, descansou, seguiu para a viagem. Só no momento certo é que Deus chegou para ele e disse, rapaz, você não é o único, tem mais 7 mil que eu estou sustentando, deixa, para com isso, com essa abobrinha, com essa conversa fiada, tem 7 mil que eu estou sustentando também. Vocês estão entendendo? Visão errada, mas não era hora para falar com ele. Então Deus nos desliga, ele desliga você naquele momento, para que você não entre em síncope. E aqui Davi chorou, até não ter mais forças. Mas olha o que diz o versículo 6. E Davi muito se angustiou. Ué, crente se angustia? Crente chora? Crente clama? Crente dorme na hora de orar? Claro! E olha o que diz mais aqui. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo.
porque a alma de todo o povo, fica quieta aqui, Folha, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, levantou mão cansada, ele chorou tudo que tinha que chorar, lamentou tudo que tinha que lamentar. Quando as lágrimas acabaram, quando ele estava no final de si mesmo, a Bíblia diz que ele levantou as mãos cansadas. Ele tinha vindo de uma jornada, de uma viagem de 3 dias. 3 dias no lombo de um cavalo, para chegar e contemplar toda aquela destruição, não ver a mulher e os filhos. Tem uma coisa mais preciosa do que família, gente? Dinheiro a gente recupera, carro o seguro paga, mas família... A Bíblia diz que ele se levantou, ele se fortaleceu em Deus, endireitou as suas veredas. Depois vocês leem o final da história. Ele foi atrás dessa turma, acabou com tudo, passou o rodo, passou o cerol geral, trouxe a família toda de volta, ninguém perdeu um brinquinho, tudo foi recuperado, nada aconteceu com eles, porque é Deus que está no controle, meus irmãos. Oh, gente, é Deus que está no controle, é Deus que está conduzindo o processo, é Ele o autor da vida. Se Ele é o autor da vida, Ele não vai deixar a gente morrer. Entendem isso? Se apossem disso e vamos nos comportar, vamos chorar tudo que a gente precisa chorar, vamos nos jogar no chão, vamos abrir a nossa humanidade, vamos deixar no... Que papo idiota é esse de que crente não chora e que tudo é bênção, que não tem, que tem luta assim, meu irmão, estou com uma luta muito grande, ora comigo aqui agora. A Bíblia diz para a gente compartilhar as nossas necessidades uns com os outros. A Bíblia não manda que nós escondamos essas necessidades, ela nos ordena que nós compartilhemos uns com os outros tudo aquilo que nós sentimos. Extrapolei meu tempo. Então, o Senhor tem uma determinação. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Levante a sua mão cansada. Agora, tá bom. Lá, no meu simpósio, o 25º simpósio de autoajuda, feito pelo doutor Alberto, não sei das quantas, ele disse que a gente tem que ter um motivador. E o nosso motivador, esquece isso, irmão. Esquece isso. Olha o motivador aqui. Olha o motivador aqui. 16:33. Eu venci o mundo. Eu venci e você vai vencer também. É a nossa garantia. Jesus passou pelo mesmo processo, passou na mesma roda da moenda e venceu. E venceu, foi assunto ao céu, e hoje Ele está lá olhando para nós, neste exato momento, assentado à destra de Deus. É o Rei absoluto, Ele venceu, e Ele está dizendo: tenha bom ânimo, porque eu venci. E a sua expectativa não está nessa mísera terra, a tua expectativa está no céu, é lá que está. Então tenha bom ânimo, irmão. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele não foi pegar livro de autoajuda, ele não foi buscar conselho com ninguém. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E é aqui, gente, é nesse livro santo que nós precisamos nos fortalecer. E para você fortalecer, você tem que ler este livro. Você tem que fazer o que o Carlos falou aqui. Não é fazer aquela leitura batida de 15 minutos, igual corrida de cavalo. Já viu o locutor de corrida de cavalo? A mesma coisa. O camarada chegou no final. Não, meu Deus do céu, não é isso que o Senhor quer da gente. Deus quer que a gente medite na palavra. Como esta palavra, meu irmão, deixa ela entrar dentro de você. A quarta coisa, acabei de falar agora. O motivo. A terceira coisa, perdão. O que nos motiva? O que é que nos leva para frente?
Simples. Eu sei o que está no final do livro. Ah, legal! Eu abro aqui a última página. Olha só que beleza! Eu abro aqui a última página e eu leio o final de todas as coisas. Está escrito aqui. Você quer um motivo melhor do que esse? Você não precisa buscar profeta, não precisa buscar nenhum outro meio, porque olha o que diz no final do livro, Apocalipse capítulo 20, verso 10, e depois 21, versículo 4 e 5. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E Deus limpará de seus olhos, igreja, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A ordem para João foi: escreve isso aí, porque vai acontecer como eu estou falando. O final do livro, irmãos, nós temos o final dessa história, nós temos o final desta saga de quase 6.000 anos, nós temos o final da história da raça humana. Agora, qual foi a terceira lição que nós aprendemos com Jesus? E eu vou encerrar. Que nós aprendemos com Jesus lá na tentação. Por 3 vezes, o inimigo das nossas vidas chegou até Jesus e falou: transforma essas pedras em pães. Aí você vai falar: Cleiton, tentação pequenininha, né? Fica 40 dias sem comer, meu irmão. 40 dias no jejum. Fica, se você conseguir. 40 dias sem comer nada. O teu cérebro, ele funciona com açúcar. Vocês sabiam disso? Tem que ter energia para você o raciocínio funcionar. Para você não começar a ver elefante cor-de-rosa, tem que ter açúcar lá, botando energia aqui dentro do HD aqui, ó, para que você não comece a ver besteira. E quando não tem mais açúcar? Já viu aqueles filmes antigos? O camarada já queimou toda a lenha na lareira, não tem mais como botar areia, precisa de calor, porque a neve está caindo frouxa lá fora, e ele está morrendo de frio e o fogo está apagando. Meu irmão, pega essa mesa aí, pega as cadeiras, pega tudo, bota para queimar. Teu organismo faz a mesma coisa. Quando ele não encontra açúcar dentro do teu corpo, ele vai começar a queimar outras coisas, porque isso aqui não pode parar. Jesus ficou 40 dias assim. O organismo dele já estava fraco. Aí ele se aproxima do tentador, e o tentador: transforma essas pedras em pães, rapaz. Que isso? Tem poder para isso. Está passando fome para quê? Transforma essas pedras em pães. E a palavra que nós lemos agora há pouco lá em Deuteronômio foi a mesma palavra que Jesus repetiu para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi esta palavra que Jesus falou para Satanás. Então, como é que Jesus combateu Satanás? Ele falou assim: Satanás, está escrito. Está escrito. Nas 3 assertivas que o diabo fez, Jesus chegou para ele e falou: Satanás, está escrito. E como é que você vai conseguir falar para o diabo quando ele vier te assediar, se você não sabe o que está escrito? O que você vai dizer para o inimigo das nossas almas? Sabe por que nós choramos e nos lamuriamos e fazemos muitas coisas que não devíamos fazer? Porque a palavra
diz como nós devemos nos conduzir e nós não fazemos assim. E Jesus deixou um exemplo aqui. Chegou para o diabo e falou: diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo pega Jesus, leva Jesus para o alto do templo e diz: solta daqui, você é Deus. Aí o que o diabo faz, gente? Olha só, olha que coisa interessante. Eu preciso falar isso, é importante falar. Ele usa a palavra. Ele pega o Salmo 91, exatamente o Salmo 91, sabe? Aquele salmo que todo mundo deixa aberto. Quando você chega na casa do sujeito, tem lá um negócio lá com a Bíblia amarelada, aberta no Salmo 91. Pois é exatamente isso que o diabo faz. Ele cita o Salmo 91. Salta daqui, porque ele vai dar ordem aos seus anjos, que vão te sustentar nas suas mãos, e não vai permitir que você tropece em nenhuma pedra. Está escrito lá no Salmo 91, é só você ler. Então o diabo ataca Jesus usando a própria palavra. E se você não estiver preparado, você não vai poder agir como Jesus agiu. E como foi que Jesus agiu? Olha o que o texto diz: Satanás, mas também está escrito. Também está escrito. Em todas as vezes que o diabo foi contra Jesus, nesta vez onde o diabo foi mais enfático, aí Jesus falou: mas diabo, também está escrito. Não tire do contexto isso não. Eu conheço Bíblia. Viu, diabo? Eu conheço Bíblia. Não vem com esse papo mole para cima de mim não. Aceita heresia, irmãos, quem não conhece esta palavra. Aceita heresia e se entorta por esses caminhos loucos que a gente vê por aí afora, quem não conhece esse livro. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, para que quando o diabo vier com um texto bíblico em cima de você, você dá uma nele. Mas também está escrito. E para finalizar, queridos, Efésios 6,17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nossa arma de ataque, irmãos. E quanta gente está lá com a bainha sem espada dentro. Aí chega: meu Deus, o que eu faço agora? A minha espada, onde eu deixei a minha espada? Salmo 119, versos 11 e o verso 105. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos irmãos em Cristo Jesus, esta passagem Jesus nos deixou para nos mostrar como devemos proceder. Façam o que está escrito aqui, que os irmãos vão vencer. Os irmãos vão vencer. Ajam de forma normal, porque somos humanos, mas endireitem as suas veredas. Continue levantando as mãos cansadas, mas não parem pelo caminho. Tem uma música, enquanto Deus me dava essa palavra, essa música estava batendo, martelando na minha cabeça. Eu já ouvi essa música um dia, algumas vezes, mas nunca tentei para ler. E a música é aquela, vou cantar só as duas primeiras linhas, depois eu vou ler. Diz assim, o estribilho dela diz assim: a prova está doendo, Senhor, ela me faz chorar. Né? Se lembram dela agora? Aí eu fui ver a letra.
A letra começa assim: eu estou desempregado, meu sapato está furado, a camisa já rasgou, a calça desbotada, sem dinheiro no bolso, meu crédito acabou. Mas eu não desanimo, pois eu sei que é o Senhor que está provando a minha fé. Eu sigo trabalhando e ganhando muitas almas para Jesus de Nazaré. A prova está doendo, Jesus, ela me faz chorar. Me dá logo a vitória, Senhor. Desse jeito eu não vou aguentar. Eu não tenho casa própria e em carro nem se fala. Aí eu sofro com aluguel. A conta de luz vem alta, a água sempre falta. Eu só olho para o céu. Deus me diz que sou soldado. E que estou sendo treinado para na guerra entrar. Mas quando eu estiver pronto, o inimigo sai da frente, que Deus vai te massacrar. Moro longe da igreja. Eita, massinha. Moro longe da igreja. Não possuo bicicleta. Tenho mesmo que ir a pé, com meu violão nas costas, a Bíblia do lado, as crianças e a mulher. Mas vou cantando, vou alegre. Vou falando em mistério e me humilhando em oração. Essa vitória já é minha pelo sangue de Jesus. Cante comigo esta canção. Isso é um poema, gente. Um poema de um sofredor. Um poema de um cristão de verdade, que não está nem aí se o sapato furou, não está nem aí se mora longe da igreja. Ele levantou as suas mãos cansadas. Amados, tudo isso que foi falado aqui hoje, foi falado com um propósito. É legítima a tua aflição, é legítima a tua dor. Ninguém aqui está desmerecendo absolutamente nada. Mas vamos fazer conforme a Bíblia nos ensina, conforme Jesus nos deu o exemplo. Vamos fazer, vamos nos preparar para a prova. Vamos nos erguer, maior é Ele, e é Ele que está na manivela do torno, meu irmão. É Ele que está apertando. Olha, aperta um pouquinho, depois Ele afrouxa. É sempre assim. Ele não vai deixar que você sucumba diante da prova. Amém? Vamos ficar de pé, querido? Santo Deus, bendito Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor absoluto de todo o universo, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, o Deus que anda conosco em todos os momentos de nossa vida, o Deus que nos contempla sobremaneira, o Deus que cuida de nós, o Deus que sabe tudo o que acontece conosco. Portanto, meu Senhor Jesus, toma conta de nós agora. Pai, como Jó, nos colocamos diante de Ti arrependidos. Falamos de coisas que não entendemos, ó Deus. Falamos coisas que não entendemos e pedimos o Teu perdão agora, Pai. Meu Senhor, agora o Senhor fala e nós Te ouviremos. Fala, Senhor, e nós cumpriremos o Teu mandado. Meu Deus, consolida esta palavra, meu Pai. Meu Deus, em nosso coração, planta ela lá, meu Deus, para que nós nunca nos esqueçamos que é o Senhor que está no controle. Não é Satanás, não. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Deus, olha o Teu povo aqui neste lugar. Olha o Teu povo que me assiste pela internet. Deus, tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Cuida de nós. Clamamos a Ti, Deus Santo. Louvamos o Teu nome pela Tua ajuda, Pai, pelo Teu suprimento em nossas vidas. Fica conosco, meu Deus. Agora, meu Pai, que vamos ter um momento de comunhão entre nós. Participa, Senhor, conosco. Participa, Senhor. O almoço está muito gostoso, Deus. Fica conosco agora, meu Pai. Eu Te agradeço desde já por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito
seja sobre todo o povo de Deus agora, aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.